Um fato interessante sobre o nome original do Xbox. O console de jogos que conhecemos hoje como Xbox começou com um nome bem mais longo, DirectXbox. Esse nome destacava a poderosa tecnologia gráfica Microsoft DirectX, criada para dar uma vantagem sobre os principais concorrentes, o PlayStation da Sony e os consoles da Nintendo. No entanto, quando a data de lançamento se aproximava em 2001, a Microsoft percebeu que um nome mais curto e fácil de lembrar seria mais atraente para os jogadores. Assim, eles simplificaram o nome para Xbox, que se mostrou uma decisão inteligente e memorável. Com o lançamento, os jogadores conheceram o revolucionário jogo Halo, que não só mostrou as capacidades do console, mas também mudou a forma como as pessoas viam os jogos multiplayer. Halo se tornou um fenômeno cultural, envolvendo os jogadores em batalhas épicas, tanto online quanto no sofá com amigos. Esse momento-chave na história dos jogos ajudou a estabelecer o Xbox como um grande jogador no competitivo mundo dos videogames, mudando para sempre o cenário do entretenimento interativo. Você já se perguntou por que as lesmas do mar são tão verdes? Essa cor incrível vem de um processo único chamado cleptoplastia. As lesmas do mar, especialmente do gênero Elysia, têm a incrível habilidade de roubar cloroplastos das algas que comem. Em vez de digerir essas estruturas para se alimentar, elas as integram em suas células. Esse truque esperto permite que elas realizem fotossíntese, assim como as plantas. Capturando a luz solar e transformando-a em energia, essas lesmas do mar conseguem se sustentar sem depender apenas da próxima refeição. Imagine caminhar pela praia e ver essas criaturas vibrantes, brilhando com vida, graças à sua máquina verde roubada. Essa adaptação surpreendente não só mostra a engenhosidade da natureza, mas também destaca as complexas relações entre os organismos nos ecossistemas marinhos. Você já pensou que um ser pode prosperar ao roubar a biologia de outro? Acredite ou não, mas lagos podem ferver profundamente sob a terra. Em algumas regiões vulcânicas, como Dominica, os lagos podem atingir temperaturas impressionantes de cerca de 92 graus Celsius. Esse fenômeno é observado no famoso Lago Fervente, uma maravilha natural que atrai turistas e cientistas. As altas temperaturas do lago são causadas pela energia geotérmica proveniente do vulcão próximo. Isso cria um ecossistema único, onde a água está sempre mudando, o vapor sobe e bolhas se formam na superfície. O calor extremo torna o ambiente severo, mas fascinante, sustentando formas de vida mínimas que se adaptaram a essas condições. O Lago Fervente não é apenas um espetáculo incrível. Ele reflete as poderosas forças sob nossos pés que moldam a Terra. Estudar como esses processos geotérmicos funcionam pode nos ajudar a entender melhor a geologia do nosso planeta. A pesquisa em regiões vulcânicas como essa não apenas revela a beleza da natureza, mas também destaca os processos dinâmicos que ocorrem nela, lembrando-nos da natureza imprevisível, mas emocionante, da Terra. Quantas mais maravilhas estão escondidas sob a superfície. O que realmente definia os padrões de beleza no Antigo Egito? No Antigo Egito, muitos acreditavam que a limpeza e a arrumação eram aspectos fundamentais da beleza. Para alcançar isso, os sacerdotes frequentemente depilavam todo o corpo, até as sobrancelhas. Eles pensavam que ter pelos no corpo era anti-higiênico e poderia trazer vergonha. Essa prática não se limitava apenas à aparência. Tinha também um significado religioso. Os sacerdotes precisavam estar limpos e prontos para servir aos deuses, o que significava remover tudo que pudesse ser considerado impuro. Isso não só lhes dava uma aparência cuidada, mas também refletia sua devoção à fé. Essa preocupação cultural com a limpeza influenciava a todos, desde a nobreza até os trabalhadores comuns. Portanto, da próxima vez que você pensar sobre padrões de beleza, lembre-se de que, mesmo há milhares de anos, as pessoas faziam grandes esforços para se adequar aos seus ideais. Você sabia que os sumérios inventaram a escrita há mais de 5.000 anos? Esses antigos habitantes da Mesopotâmia usavam pictogramas como a primeira forma de comunicação escrita. Imagine, em vez de letras, eles desenhavam símbolos que representavam objetos ou ideias, como o peixe ou sol. Esse sistema foi uma grande inovação, permitindo que registrassem negócios, leis e histórias em tábuas de argila. Com o avanço da sociedade, a escrita também evoluiu, tornando-se eventualmente a escrita cuneiforme, com seus sinais em forma de cunha, feitos com um estilete.
Essa novidade abriu novos horizontes para a história, permitindo que gerações compartilhassem conhecimentos e cultura. A escrita suméria se tornou a base para sistemas de escrita posteriores e influenciou muitas civilizações. Não é incrível como algo tão simples como um desenho pôde mudar o curso da comunicação humana por séculos? Acredite ou não, mas um saco de lixo custa $1.700. Em uma reviravolta inesperada, Len Tiaga, diretor criativo de uma marca de moda, apresentou o que chama de saco de lixo mais caro de sua coleção Outono e Inverno 2022-2023. Este item único, feito com foco em estilo e elegância, desafia nossas ideias tradicionais sobre moda e utilidade. Ele é feito de materiais de alta qualidade, combinando estilo e praticidade. Imagine entrar em uma sala com um saco que chama a atenção, mas que também cumpre sua função: descartar o lixo. Com um preço de $1.700, este acessório luxuoso faz os compradores refletirem não apenas sobre estilo, mas também sobre a mensagem que transmitem com suas compras. Embora alguns possam rir da ideia de gastar tanto em algo normalmente considerado descartável, Tiaga afirma que se trata de repensar objetos do dia a dia. Será que este é o futuro da moda, onde até nosso lixo pode se tornar uma obra de arte? Porque a Disneylândia está sempre mudando e melhorando. Walt Disney disse uma vez que seus parques nunca estarão completos, enquanto as pessoas puderem imaginar algo novo. Essa filosofia empolgante significa que a Disneylândia está sempre se desenvolvendo e se adaptando, tornando a visita sempre nova para cada convidado. Sempre que você vem, há uma grande chance de descobrir algo novo, seja uma atração encantadora, um prato delicioso ou um show inovador. A equipe criativa da Disney está sempre gerando ideias e encontrando novas maneiras de melhorar o parque, usando tecnologias modernas e técnicas de narrativa. Imagine passear por um lugar que pode ser reinventado com os últimos personagens ou temas dos seus filmes favoritos. Esse compromisso com a criatividade e a melhoria não só atrai visitantes frequentes, mas também inspira futuras gerações, garantindo que a Disneylândia continue sendo um lugar amado por todos, de crianças a adultos. Não é isso que a torna tão mágica? Você consegue imaginar o cheiro da terra depois da chuva? Esse aroma agradável, conhecido como petrichor, enche o ar quando as gotas de chuva tocam o solo, trazendo sensações de frescor e nostalgia. Ele surge quando os óleos das plantas se misturam a uma substância chamada geosmina, liberada por bactérias do solo assim que a chuva começa. Curiosamente, as pessoas são muito sensíveis a esse cheiro, e acredita-se que essa habilidade ajudou nossos ancestrais a perceber a chuva de longe, o que era vital para a sobrevivência na natureza. Essa conexão com o petrichor vai além de um simples cheiro agradável. Muitas vezes, evoca memórias emocionais fortes e sentimentos. Seja lembranças de aventuras na infância ou momentos tranquilos na natureza, o petrichor destaca como estamos profundamente ligados ao nosso ambiente. Então, da próxima vez que chover, reserve um momento para respirar esse cheiro maravilhoso e apreciar seu significado em nossas vidas. Prepare-se para se surpreender com os raros olhos verdes. Você sabia que apenas cerca de 2% da população mundial tem olhos verdes? Isso torna a cor verde dos olhos a mais rara do planeta. Embora haja muitos tons de marrom e azul ao seu redor, pessoas com olhos verdes são realmente únicas. A maioria dos olhos verdes está presente em pessoas de origem europeia, especialmente em países como Irlanda e Escócia. Cientistas acreditam que essa cor surge da combinação de um pigmento marrom claro, chamado melanina, e da dispersão da luz. Curiosamente, o tom pode mudar dependendo da iluminação ou da roupa, tornando os olhos verdes ainda mais encantadores. Então, da próxima vez que você encontrar alguém com olhos verdes, lembre-se de que você está diante de uma raridade. A beleza desses olhos não está apenas em sua aparência, mas também nos fatores genéticos que os acompanham. Não é incrível como uma porcentagem tão pequena pode fascinar tantas pessoas? Adivinhe o que realmente define o tema da vida e da morte? Em uma história envolvente, um bebê está ligado a 3 corpos, cada um representando diferentes aspectos da existência. Essa imagem poderosa reflete o delicado equilíbrio entre a vida e a morte, mostrando como esses 2 estados estão interligados. O bebê simboliza potencial e inocência, enquanto os corpos representam a inevitável realidade da mortalidade. Cada corpo pode revelar algo único. Um pode simbolizar a brevidade da vida,
outro, o legado que deixamos, e o terceiro, o medo e a aceitação da morte. Ao conectar esses elementos, a narrativa mergulha profundamente em nossa compreensão do que significa viver e morrer. Ela nos faz refletir sobre nossas próprias vidas, como honramos os que partiram e como valorizamos a nova vida que traz esperança. Essa conexão incentiva os leitores a reavaliar suas perspectivas sobre a vida, a perda e os momentos que moldam nosso caminho. Você não vai acreditar no que é urticária aquagênica. É uma doença rara que causa coceira e erupções na pele assim que ela entra em contato com a água, até mesmo com as próprias lágrimas. Imagine estar cheio de emoções, mas ter medo de chorar, pois isso pode causar bolhas dolorosas pelo corpo. Pessoas com urticária aquagênica enfrentam esse problema diariamente, e atividades comuns, como tomar banho ou nadar, se tornam verdadeiros desafios. A causa exata dessa condição ainda é um mistério para os cientistas, mas ela frequentemente causa danos emocionais àqueles que vivem com isso, complicando relacionamentos pessoais e cuidados pessoais. Algumas pessoas relatam sentir-se isoladas devido à sua condição e incapazes de aproveitar eventos sociais relacionados à água. Embora existam tratamentos como antihistamínicos, lidar com a urticária aquagênica continua sendo um caminho difícil para muitos. Como é a vida de quem vive com essa doença em comum? Por que exatamente o chifre de um rinoceronte desafia as expectativas? A maioria das pessoas pensa que o chifre de um rinoceronte é feito de osso, como chifres ou presas, mas na verdade é composto de queratina, a mesma proteína que encontramos em nossos cabelos e unhas. Essa composição surpreendente oferece ao chifre não apenas uma força notável, mas também uma flexibilidade impressionante. Ao contrário do osso, que contém vasos sanguíneos e medula, as fibras de queratina do chifre crescem continuamente, se regenerando após danos de maneira semelhante ao crescimento das nossas unhas. Essas fibras se unem para criar uma coluna resistente, capaz de suportar forças enormes e impactos repetidos. Quando os rinocerontes lutam, seus chifres não quebram. Em vez disso, eles se curvam e retornam à forma, como uma mola biológica, permitindo uma defesa e combate eficazes sem se romper. Além disso, os pesquisadores podem analisar os anéis do chifre para obter informações sobre a idade, estado de saúde e condições ambientais ao longo da vida de um rinoceronte. Esse chifre fascinante até inspirou bioengenheiros a criar novos materiais sustentáveis, que são resistentes, renováveis e ecológicos. Então, não é intrigante como o design da natureza pode levar à inovação? Incrível, mas é verdade. Não conseguimos fotografar a Via Láctea. Apesar dos nossos avanços na exploração do espaço, a humanidade levará cerca de 500 mil anos para obter uma imagem completa da nossa galáxia a partir do espaço. Sim, você não ouviu errado. Mesmo que uma sonda espacial consiga viajar à velocidade da luz, cerca de 300 mil quilômetros por segundo, ainda levará esse tempo todo para chegar ao ponto de vista ideal, que está a impressionantes 500 mil anos-luz da Terra. Atualmente, métodos tradicionais de fotografia são impossíveis a essas distâncias enormes. Mas há esperança. Cientistas estão considerando o uso de buracos de minhoca, que teoricamente poderiam oferecer um caminho mais curto, permitindo chegar a esse local perfeito em apenas um ano. Mas há um porém. A comunidade científica ainda precisa descobrir como criar ou usar esses misteriosos buracos de minhoca. O que você acha? Conseguiremos ver essa foto algum dia? Prepare-se para se surpreender com esta incrível vassoura do Harry Potter. A Mattel lançou uma vassoura vibratória do Harry Potter, voltada para crianças, em uma abordagem inovadora para os fãs. Este brinquedo mágico chamou a atenção dos jovens bruxos, que queriam sentir a emoção de voar como seus personagens favoritos. No entanto, a história tomou um rumo inesperado quando lojas para adultos em Times Square começaram a vender a vassoura por um preço 2 vezes maior que o original. De repente, o que antes era um brinquedo divertido para crianças se tornou um item surpreendente para adultos. A popularidade inesperada entre os adultos fez com que a Mattel reconsiderasse sua produção, resultando na interrupção da fabricação da vassoura. Essa reviravolta mostra como os brinquedos podem ultrapassar seu público-alvo e gerar alvoroço em mercados inesperados. Quem diria que um brinquedo infantil poderia causar tanto burburinho no mundo dos adultos? Acredite ou não, Einstein se casou com sua prima.
Em 1919, o famoso físico Albert Einstein se casou com Elsa Einstein, que também era sua prima. Essa união inesperada aconteceu após o fim do primeiro casamento de Einstein. Elsa teve um papel importante ao apoiar Einstein, não apenas como parceira, mas também em sua busca por ideias revolucionárias na física. O relacionamento deles era incomum e gerou muitos rumores, já que muitas pessoas desaprovavam o casamento com um parente. No entanto, a conexão deles se fortaleceu, apesar da opinião pública, mostrando as dificuldades pessoais de uma das maiores mentes científicas da história. Elsa não era apenas uma fonte de apoio emocional. Ela também ajudava Einstein em seu trabalho, gerenciando sua correspondência e lidando com as exigências da crescente fama. A história de amor deles nos lembra que até os grandes pensadores têm vidas pessoais complicadas, não é mesmo? Você sabia que o nome Nick Merckx tem uma história interessante? Seu apelido é inspirado no amor pelos mercenários nos videogames, refletindo seu espírito competitivo. Como um streamer e gamer popular, Nick frequentemente adota um estilo de jogo agressivo, que lembra os mercenários fortes e habilidosos que ele admira nos jogos. Mercenários são personagens que trabalham por dinheiro, mostrando força e estratégia, qualidades que Nick demonstra em seu jogo. Essa conexão entre seu apelido e seu estilo de jogo mostra como interesses pessoais podem moldar a identidade de um jogador no mundo dos games. Os fãs adoram assisti-lo não apenas pelo gameplay, mas também pela personalidade que ele traz para a transmissão. Quando você o vê jogando, não se trata apenas de vencer. É uma experiência de paixão e emoção em batalhas intensas. Então, da próxima vez que você o ver em ação, lembre-se da história Merck e como ela alimenta seu espírito competitivo. Descubra como medir a distância até um raio com segurança. Cientistas criaram um método simples para calcular quão longe ocorreu um raio, ajudando a proteger você e os outros. Quando você vê um clarão de raio, comece a contar os segundos até ouvir o trovão. A cada 5 segundos, significa que o raio está a cerca de 1 milha de você. Esse método se baseia no fato de que a luz viaja mais rápido que o som. Então você vê o clarão antes de ouvir o trovão. Sabendo essa distância, você pode entender quando é hora de procurar abrigo durante uma tempestade, já que um raio pode atingir a vários quilômetros da chuva. Especialistas em segurança recomendam se abrigar se a distância for menor que 6 milhas, pois o risco de ser atingido por um raio aumenta significativamente. Então, da próxima vez que uma tempestade começar, não se esqueça de contar os segundos e fique seguro. Você sabia que Branca de Neve mudou a música no cinema para sempre? Em 1937, Walt Disney lançou Branca de Neve e os Sete Anões. E não foi apenas uma história envolvente. Este filme mágico entrou para a história como o primeiro a ter uma trilha sonora original. Imagine assistir a um filme e ouvir músicas que combinam perfeitamente com as emoções de cada cena. Em Branca de Neve, tocavam melodias incríveis como Um Dia Meu Príncipe Vai Chegar e Hi Ho, que encantavam o público e os levavam para um mundo de conto de fadas. Essa abordagem inovadora não apenas deu profundidade à narrativa, mas também estabeleceu uma tendência que mudou para sempre a indústria cinematográfica. A trilha sonora foi um grande sucesso, tocada nas rádios e vendida em milhões de discos. Disney mostrou como a música pode elevar um filme a um novo nível e, como resultado, trilhas sonoras se tornaram parte essencial das estreias de filmes em todo o mundo. Hoje, é difícil imaginar um filme sem uma trilha sonora marcante. Você consegue imaginar seus filmes favoritos sem suas músicas inesquecíveis? A verdade é que o Quênia ama a dança do salto. Essa tradição vibrante, conhecida como Dança do Salto ou Ointoi, é muito mais do que uma demonstração de atletismo. É um emocionante evento cultural profundamente enraizado na herança Maasai. Durante cerimônias especiais e encontros comunitários, homens Maasai competem para ver quem consegue saltar mais alto, subindo graciosamente no ar com impressionante habilidade. Vestidos com seus impressionantes chucas ou capas, os competidores mostram suas roupas coloridas enquanto saltam para o céu, incorporando o espírito e a resiliência de seu povo. A empolgação da multidão só aumenta a intensidade da competição. Os participantes ganham admiração não apenas por suas alturas notáveis, mas também por sua capacidade de se conectar com a comunidade. A apresentação promove unidade, camaradagem e um senso de identidade compartilhada entre os Maasai. À medida que cânticos rítmicos e palmas enchem o ar, a alegria do momento captura a essência da vida Maasai.
enfatizando coragem, força e a importância da tradição. Portanto, da próxima vez que você pensar em esportes, lembre-se de que a dança do salto é um belo exemplo de como cultura, comunidade e tradição se unem de uma maneira tão emocionante. Descubra a incrível verdade sobre a Monoca no Hawaii. Monoca não é apenas uma montanha majestosa visível à distância. É uma maravilha geológica que se estende profundamente sob a superfície do oceano. Essa estrutura única se projeta muito abaixo do nível do mar, o que a torna ainda mais impressionante. Na verdade, se medirmos desde sua base subaquática até o topo, que está acima das nuvens, Monoca compete com muitas das montanhas mais altas da Terra. Formada pela atividade vulcânica, sua fascinante elevação acima e abaixo da água demonstra a dinâmica do nosso planeta. Ao olhar para seu alto pico, lembre-se de que você está diante de um dos gigantes ocultos da natureza. Esta montanha abriga diversos ecossistemas do Hawaii, oferecendo um lar para muitas plantas e animais que não são encontrados em nenhum outro lugar. Portanto, da próxima vez que você estiver apreciando as deslumbrantes paisagens do Hawaii, pense na incrível profundidade que está escondida sob a Monoca. Prepare-se para se surpreender com a máquina Tornado ACS. Esta tecnologia inovadora oferece uma maneira ecológica de combater grafites indesejados, sem produtos químicos nocivos. Em vez de usar solventes tóxicos que podem danificar superfícies e poluir o meio ambiente, a máquina Tornado ACS utiliza um sistema exclusivo para remover grafites com precisão. Ela funciona com ar comprimido e um limpador biodegradável especialmente desenvolvido, tornando-a segura tanto para as paredes que estão sendo limpas quanto para o planeta. Esta solução incrível não só restaura a beleza dos espaços públicos, mas também ajuda a manter a ordem nas comunidades. Cidades ao redor do mundo estão adotando a máquina Tornado ACS para melhorar seus bairros urbanos, enquanto permanecem responsáveis ambientalmente. Então, da próxima vez que você ver um mural vibrante ou uma parede limpa, pode ser graças a essa tecnologia incrível. Quantas mais cidades se juntarão a esse movimento verde com essa máquina? Incrível sobre a Europa e a África. Você sabia que esses dois continentes estão separados por apenas 23 quilômetros? Isso é aproximadamente a distância de uma meia maratona. Imagine poder correr da Espanha até o Marrocos em apenas algumas horas. Atualmente, um grande projeto chamado Ponte sobre o Estreito de Gibraltar está sendo desenvolvido. Essa ponte garantirá uma conexão direta entre a Europa e a África, facilitando as viagens e fortalecendo os laços entre as regiões. Imagine caminhões, trens e até pedestres se movendo livremente pela ponte, trocando culturas, produtos e ideias. Este projeto ambicioso visa não apenas o desenvolvimento do turismo, mas também a melhoria das oportunidades comerciais. Enquanto as discussões continuam, muitos se perguntam como essa enorme estrutura afetará o meio ambiente e as comunidades. Será que conseguirá unir os continentes física e culturalmente? O tempo dirá. O que realmente contribui para a igualdade de gênero na América? A ratificação da 19ª emenda em 1920 foi um marco importante na história do século, garantindo às mulheres o direito de voto após anos de luta. Corajosas sufragistas como Susan B. Anthony e Elizabeth Cady Stanton lideraram esse movimento, lutando para que as vozes das mulheres fossem ouvidas na política. Seus esforços não se limitaram ao direito de voto. Elas buscavam uma igualdade mais ampla para as mulheres na sociedade. Essa conquista monumental não aconteceu da noite para o dia. Foi resultado de inúmeras marchas, petições e debates acalorados que duraram décadas. A 19ª emenda é um poderoso símbolo de resistência e progresso, abrindo caminho para que futuras gerações continuem a luta por reformas sociais. Hoje, ainda vemos os efeitos de seu trabalho, inspirando os movimentos atuais relacionados aos direitos das mulheres e à igualdade para todos. Compreender essa história nos ajuda a valorizar as lutas e vitórias que moldam nossos princípios democráticos. Então, como esse legado inspira a atividade moderna? Descubra os incríveis Grandes Lagos da América do Norte. Esses lagos são uma maravilha natural impressionante, formando o maior grupo de lagos de água doce do mundo em área total. Os Grandes Lagos são compostos por 5 lagos: Superior, Michigan, Huron, Erie e Ontário. Eles se formaram durante a glaciação de Wisconsin, que ocorreu há cerca de 11 mil anos, moldados por enormes geleiras que alteraram a paisagem enquanto derretiam.
Juntos, esses lagos contêm cerca de 20% da água doce do planeta, tornando-os extremamente importantes para os ecossistemas, a economia local e o lazer. As comunidades ao redor dos grandes lagos dependem deles para água potável e transporte, enquanto pescadores e amantes de passeios aquáticos aproveitam suas vastas águas. A beleza impressionante dos lagos atrai milhões de visitantes todos os anos, que vêm para pescar, fazer caminhadas e simplesmente desfrutar da natureza ao redor. Você já explorou esses tesouros naturais? Você ouviu falar das falhas de Jack Ma? Jack Ma, o fundador da Alibaba, enfrentou muitas dificuldades antes de alcançar um sucesso incrível. Você sabia que ele foi rejeitado por 30 empregadores diferentes? Um dos casos mais marcantes aconteceu quando ele se inscreveu no KFC e foi rejeitado junto com 23 outros candidatos. Apesar dessas falhas iniciais, Ma não deixou que a decepção o parasse. Em vez disso, ele encarou os desafios, analisou o que deu errado e aprendeu com cada experiência. Sua perseverança foi a chave para suas conquistas futuras. Em 1999, após muitas tentativas e lições, ele cofundou a Alibaba, que se tornou um gigante global do comércio eletrônico. Hoje, a Alibaba é um nome conhecido que mudou a forma como as pessoas fazem compras online. A história de Ma mostra a importância da persistência e do aprendizado com as falhas, qualidades que podem inspirar qualquer um que enfrente dificuldades. Então, da próxima vez que você enfrentar uma rejeição, lembre-se de Jack Ma e pense em como essas experiências podem se tornar degraus para o seu próprio sucesso. Prepare-se para se surpreender com o rato saltador da floresta. Este ser único que vive na Austrália possui adaptações incríveis que o ajudam a sobreviver em seu ambiente. Uma de suas características mais impressionantes são as longas e fortes patas traseiras, que permitem que ele salte até 3 metros de uma só vez. Imagine conseguir pular quase 3 metros de uma vez. Essa habilidade notável não é apenas para impressionar. Ela é essencial para a sobrevivência do rato. Saltando tão longe, ele consegue escapar rapidamente de predadores e se mover através da densa vegetação de seu habitat florestal. As adaptações do rato saltador da floresta mostram a criatividade e a inovação da natureza, permitindo que ele evite ameaças e se desloque com eficiência. Vivendo em um ecossistema que varia de florestas densas a campos abertos, esses ratos são um exemplo de como as espécies podem evoluir para enfrentar os desafios do ambiente. Então, da próxima vez que você pensar na vida selvagem, lembre-se desse pequeno saltador e suas habilidades impressionantes. Que outras surpresas a natureza pode nos reservar? O que é surpreendente sobre a comunicação com alienígenas? Muitos cientistas acreditam que formas de vida inteligentes podem se comunicar de maneiras que nem conseguimos imaginar. Enquanto sintonizamos sinais de rádio e procuramos padrões familiares, essas civilizações avançadas podem usar métodos que vão além da nossa compreensão. Por exemplo, eles podem empregar a comunicação quântica, uma técnica que permite transmitir informações instantaneamente por grandes distâncias, utilizando princípios da física quântica. Isso significa que seus sinais podem passar por nós despercebidos, simplesmente porque não temos a tecnologia para reconhecê-los. Imagine um mundo onde seres de outro planeta nos enviam mensagens usando métodos que parecem mais ficção científica do que realidade. Se eles existem, o que gostariam de dizer? Poderiam compartilhar conhecimentos, histórias ou avisos? O universo é vasto e misterioso, e as possibilidades de comunicação podem ser ainda mais surpreendentes do que imaginamos. Você já se perguntou por que a Etiópia tem um calendário único? A Etiópia utiliza seu próprio sistema de calendário, que possui 13 meses em vez dos 12 habituais do calendário gregoriano. Esse sistema fascinante é baseado no antigo calendário copta, e isso significa que os etíopes estão vivendo atualmente no ano de 2006, enquanto a maior parte do mundo está em 2025. Os 13 meses incluem 12 meses de 30 dias e um mês curto chamado Pagumi, que tem 5 dias em anos normais e 6 dias em anos bissextos. Esse calendário não só reflete a rica história e cultura da Etiópia, mas também influencia a vida cotidiana, desde a definição de feriados até o planejamento de eventos. Por exemplo, o Ano Novo na Etiópia, conhecido como Enkutatash, cai em 11 ou 12 de setembro no calendário gregoriano. Não é interessante como uma forma diferente de medir o tempo pode moldar a identidade e as tradições de uma nação? E se eu disser que a solidão pode prejudicar sua saúde?
Estudos mostram que somos seres sociais por natureza, e a solidão prolongada pode afetar seriamente nossa saúde mental e física. Sentir-se sozinho pode aumentar o risco de depressão, ansiedade e doenças graves, como problemas cardíacos. Na verdade, a solidão prolongada está ligada à morte precoce, tornando as conexões sociais essenciais para uma vida longa e saudável. Conversar regularmente com amigos e familiares não só melhora nosso humor, mas também fortalece nosso sistema imunológico. Portanto, seja uma ligação telefônica, uma videochamada ou uma simples mensagem, a comunicação nos ajuda a nos sentirmos conectados. Lembre-se, todos precisamos de companhia. Não subestime o poder da interação humana em nossas vidas. Em 2018, uma descoberta surpreendente encantou amantes de uísque e historiadores. Uma nota escondida foi encontrada em uma garrafa de uísque em uma destilaria escocesa. Não era apenas uma garrafa. Ela permaneceu intocada por mais de 100 anos, guardando seu segredo. A nota, escrita em 1895, está cheia de histórias locais e memórias pessoais, oferecendo um olhar fascinante sobre a vida das pessoas daquela época. Imagine encontrar uma mensagem de pessoas que viveram há mais de 100 anos. Isso trouxe uma reviravolta inesperada na história da destilaria, mostrando como a história pode estar escondida nos lugares mais inusitados. O uísque, envelhecido até a perfeição, carregava não apenas sabor, mas também um pedaço do passado, tornando essa descoberta ainda mais especial. Quais outros tesouros escondidos podem estar esperando para serem descobertos nos lugares mais inesperados? O que realmente influencia o design dos sapatos hoje? As alças na parte superior ou atrás dos sapatos têm um significado prático, além da moda. Esses detalhes úteis tornam muito mais fácil calçar sapatos duros ou altos, especialmente quando você está com pressa. Imagine como é difícil colocar botas pesadas depois de uma caminhada na lama. Essas alças se tornam suas melhores amigas. Mas não é só isso. Elas também oferecem uma solução inteligente para armazenamento, permitindo pendurar os sapatos de forma organizada quando você não os está usando. Além disso, elas proporcionam suporte extra ao amarrar, garantindo que os sapatos se ajustem bem aos seus pés. Na próxima vez que você calçar suas botas, reserve um momento para apreciar como essas alças simples, mas eficazes, melhoram sua experiência e conforto. A moda se encontra com a funcionalidade, permitindo que você esteja pronto para qualquer aventura. Vamos desvendar a verdade sobre o Nerdle. Você sabia que a gota de pasta de dente que você coloca na escova tem um nome engraçado? Sim, é chamada de Nerdle. Esse termo curioso ficou famoso durante uma disputa judicial entre duas marcas populares de pasta de dente que queriam definir como representar essa pequena gota. O processo mostrou como o branding e o marketing podem influenciar algo tão simples quanto espremer pasta de dente do tubo. Imagine, bilhões de escovas de dente são usadas a cada ano, e cada uma delas começa com um Nerdle. Embora isso possa parecer engraçado, o Nerdle não é apenas um nome divertido. Ele simboliza a competição entre marcas por nossa atenção e lealdade. Então, da próxima vez que você escovar os dentes, reserve um momento para apreciar não só o seu Nerdle, mas também a criatividade e as batalhas legais por trás dele. Prepare-se para se surpreender com a determinação de Sequoia. Em 1813, Sequoia, um guerreiro Cherokee que não sabia ler nem escrever, percebeu como os brancos usavam a comunicação escrita e entendeu que isso lhes dava uma grande vantagem. Inspirado por essa observação, ele decidiu criar um sistema que ajudasse seu povo a se comunicar e preservar sua cultura. Em 1821, após muitos anos de trabalho árduo, Sequoia desenvolveu um alfabeto silábico Cherokee, uma escrita única que permitiu registrar o idioma Cherokee de forma eficaz. Sua abordagem inovadora permitiu que o povo Cherokee aprendesse a ler e escrever em apenas alguns anos. Surpreendentemente, graças a esse esforço, a taxa de alfabetização entre os Cherokees em 1830 ultrapassou 90%. Essa conquista não apenas fortaleceu a comunidade Cherokee, mas também demonstrou a importância da língua na preservação da identidade e cultura. O trabalho de Sequoia é um exemplo notável de como a visão de uma única pessoa pode transformar uma comunidade e destacar o poder da alfabetização na promoção da compreensão e unidade. Não é incrível como uma ideia pode mudar o curso da cultura?
E se eu te contar sobre o Lollipopter? Este brinquedo único se parece com um pirulito e encanta os usuários com suas formas que se transformam ao girar. Mas além do design divertido, o Lollipopter é uma ótima ferramenta para aliviar o estresse, perfeito para longos dias de trabalho ou momentos em que você precisa de uma pausa. Você pode sentar na sua mesa, respirar fundo e girar o Lollipopter para liberar a tensão, enquanto melhora a estética do seu espaço de trabalho. Seu visual vibrante e mecânica inovadora fazem dele não apenas um brinquedo, mas também um item decorativo original que traz alegria e gera conversas. Seja você um estudante, um profissional ocupado ou apenas alguém que quer adicionar um pouco de diversão ao seu dia, o Lollipopter pode se tornar seu novo companheiro favorito na mesa. Quem diria que aliviar o estresse poderia ser tão divertido? Você sabia que o papel higiênico foi inventado na China no século VI a.C.? Naquela época, era um luxo que apenas imperadores e altos funcionários podiam ter, tornando-se um símbolo de status e conforto. Imagine viver em uma época em que a maioria das pessoas na Europa usava folhas, feno ou até mesmo as mãos para se limpar. Enquanto os chineses desfrutavam de papel macio e feito sob medida, o resto do mundo usava opções muito menos agradáveis. Somente no século XIV, o papel higiênico começou a se espalhar além da China, chegando lentamente à Europa, onde as pessoas ainda eram céticas sobre essa novidade. Hoje, o papel higiênico se tornou uma parte essencial da vida de milhões, mostrando como as práticas de higiene pessoal mudaram, não é mesmo? É interessante pensar sobre o impacto de uma invenção tão simples em nosso dia a dia. Você sabia que lesmas do mar podem fotossintetizar? Essa habilidade incrível pertence a algumas espécies, como a Alicia cloródica, que tem um modo de vida único. Quando essas curiosas lesmas do mar comem algas, elas não apenas as digerem, elas incorporam estruturas especiais chamadas cloroplastos das algas em suas próprias células. Isso significa que elas podem usar a luz solar para gerar energia, assim como as plantas. Pense nisso, um ser que é parte animal e parte planta. Essa adaptação notável permite que a Alicia cloródica prospere em condições onde a comida, às vezes, é escassa. Em vez de depender apenas da sua dieta, essas lesmas do mar podem absorver luz solar para alimentar suas atividades. Esse processo é chamado de cleptoplastia, quando a lesma do mar rouba cloroplastos para aumentar suas chances de sobrevivência. É um exemplo incrível de como as formas de vida podem evoluir de maneiras inesperadas, combinando características de diferentes reinos da vida. Então, da próxima vez que você pensar em fotossíntese, lembre-se de que isso não é mais apenas para as plantas. Você ouviu falar da incrível garrafa de sabonete? Jana Brighton Hooper criou esta embalagem inovadora e biodegradável, que se dissolve completamente em água. Imagine uma garrafa que não vai parar no lixo, mas se transforma em sabonete líquido ou detergente após o uso. Essa ideia inteligente oferece uma excelente alternativa ecológica às garrafas plásticas tradicionais, que podem levar centenas de anos para se decompor. Em vez de agravar o problema do plástico, após usar a garrafa de sabonete, você simplesmente adiciona água e vê como ela se dissolve. O resultado? Um limpador suave, mas eficaz, que ajuda a reduzir o desperdício e a poluição. A garrafa de sabonete é perfeita para quem deseja fazer escolhas mais sustentáveis no dia a dia. Ao escolher produtos assim, todos nós podemos contribuir para a proteção do nosso planeta, aproveitando a conveniência dos produtos de limpeza modernos. Então você está pronto para dizer adeus aos resíduos plásticos e adotar essa abordagem inovadora para embalagens. Você consegue imaginar que os baratas podem sobreviver à radiação? É verdade. Embora muitos acreditem que esses seres possam suportar explosões nucleares, isso é um pouco exagerado. No entanto, os baratas conseguem aguentar níveis de radiação até 10 vezes maiores do que os humanos podem suportar. Essa incrível resistência está relacionada às suas estruturas celulares simples e à divisão celular lenta, o que os torna menos vulneráveis a danos causados pela radiação. Eles se adaptaram bem ao longo de milhões de anos, permitindo que prosperem em diversas condições. No entanto, eles não são os campeões absolutos da sobrevivência. Outros pequenos seres, como os tardígrados e alguns fungos, demonstram ainda mais resistência à radiação. Essa comparação fascinante mostra que, embora os baratas sejam realmente fortes, o mundo dos minúsculos organismos está cheio de surpresas e uma resistência incrível. Você sabia que o papelão pode ser tão criativo? O Parque da Criatividade Carton King, em Taiwan,
É um lugar incrível, onde um material cotidiano se transforma em algo extraordinário. Neste parque há várias construções, móveis e decorações feitas de papelão. Os visitantes podem admirar tanto esculturas complexas quanto assentos funcionais, todos feitos desse material versátil. Elementos interativos do parque convidam os convidados a interagir com o ambiente, permitindo que explorem e apreciem o design enquanto aprendem sobre sustentabilidade. Ao caminhar pelo parque, você descobrirá como o papelão pode ser ao mesmo tempo resistente e artístico. A criatividade apresentada aqui muda nossa percepção sobre o que pode ser feito com materiais simples. Se você é um artista iniciante, um amante da arquitetura ou apenas uma pessoa curiosa, o Parque da Criatividade Carlton King oferece uma experiência única que inspira visitantes de todas as idades. Que tal visitá-lo e conferir isso pessoalmente? É verdade que a fortaleza de Kumbhalgarh é tão enorme? Esta incrível fortaleza na Índia possui uma muralha de 35 quilômetros, tornando-se a segunda maior do mundo, logo atrás da famosa Grande Muralha da China. Construída no século XV, Kumbhalgarh é uma série de muros robustos que serpenteiam pela cordilheira Aravalli. Mas não é apenas o tamanho que impressiona os visitantes. A fortaleza também é rica em história e arquitetura impressionante, com templos e palácios dentro de suas paredes. Ela serviu como um ponto estratégico para os Rajputs, oferecendo abrigo seguro em tempos turbulentos. Seu design único inclui torres e aberturas de tiro que ainda estão bem preservadas. A Unesco reconheceu sua importância em 2013, declarando-a Patrimônio Mundial. Ao visitar a fortaleza, você poderá explorar sua vasta área, caminhar ao longo da muralha e desfrutar das vistas deslumbrantes da paisagem ao redor. A combinação de história, cultura e vistas incríveis faz de Kumbhalgarh um destino imperdível para todos que se interessam por arquitetura e história. Pronto para explorar seu rico passado? Vamos revelar a verdade sobre os ácaros do rosto. Você sabia que pequenas criaturas chamadas Demodex vivem bem na nossa pele? Esses ácaros microscópicos são tão pequenos que não conseguimos vê-los sem um microscópio especial. Eles geralmente habitam nossos poros e folículos capilares, encontrando um lar confortável em áreas onde frequentemente aplicamos maquiagem ou produtos de cuidados com a pele. Embora isso possa parecer um pouco assustador, ter esses pequenos seres na nossa pele é completamente normal. Na verdade, eles ajudam a decompor as células mortas da pele e contribuem para a saúde geral da sua pele. No entanto, como é difícil notá-los e ainda mais difícil se livrar deles, um excesso pode causar problemas de pele, como acne e rosácea. O tratamento muitas vezes envolve cremes medicinais que visam esses ácaros incômodos. Então, da próxima vez que você limpar o rosto, lembre-se, você não está apenas removendo a sujeira, você também pode estar mandando alguns Demodex embora. É difícil de acreditar, mas o nome Alabama vem da tribo indígena Alabama, que habitou esta região até o início do século XIX. Esses nativos prosperaram no oeste do Alabama e no leste do Mississippi. Acredita-se que a palavra Alabama signifique limpadores de mato ou coletores de vegetação, destacando a conexão da tribo com a natureza ao seu redor. Imagine uma comunidade que dependia da terra para sobreviver, usando seu conhecimento sobre a natureza para prosperar. Seu modo de vida enfatizava a harmonia com a flora e a fauna ao redor, e o nome que escolheram reflete essa profunda ligação. Mesmo hoje, o legado da tribo Alabama é sentido na rica herança cultural do estado. Esse nome nos lembra de sua história vibrante e do impacto que tiveram na região. Quantos outros lugares conseguem rastrear seus nomes até origens tão fascinantes? Você já viu luzes de Natal apenas brancas? Em Guildford, Connecticut, a situação durante a temporada de festas é bem única. A cidade estabeleceu regras rigorosas que permitem o uso apenas de luzes brancas para a decoração. Essa regra foi criada para manter uma aparência clássica e elegante na comunidade, diferenciando-a de outros lugares onde luzes coloridas brilham em abundância. Os moradores adoram a ideia de uma atmosfera festiva tranquila e uniforme, mas isso significa que aqueles que preferem decorações coloridas terão que buscar a alegria do Natal fora de Guildford. Imagine dirigir pela cidade e ver fileiras de casas lindamente iluminadas, todas brilhando com uma suave luz branca. Embora alguns possam achar essa limitação um pouco frustrante, outros a aceitam com entusiasmo, apreciando o charme e a sofisticação que ela traz às suas celebrações festivas.
Você gostaria de uma temporada de festas cheia apenas de luzes brancas ou prefere cores vibrantes? Adivinha o que cria uma diferença de 25 horas? Samoa e Samoa Americana estão separadas por apenas 220 quilômetros, mas vivem em dias completamente diferentes. Essa situação curiosa acontece porque estão em lados opostos da linha internacional de mudança de data. Quando a Terra gira em torno de seu eixo, isso gera a necessidade de fusos horários, sistemas criados pelas pessoas para sincronizar nossos horários. Quando Samoa decidiu mudar seu fuso horário em 2011, isso teve um grande impacto na vida cotidiana dos moradores. Imagine comemorar o Ano Novo em um dia, e em uma rápida viagem de barco, seus amigos na Samoa Americana ainda estão esperando para celebrar o Ano Novo 25 horas depois. Esse caso curioso destaca como nossas decisões sobre o tempo podem afetar muito nossa experiência diária. O tempo não é apenas relógios que marcam. Ele reflete escolhas culturais, sociais e políticas que influenciam como percebemos e vivemos a cada dia. Portanto, da próxima vez que você olhar para o relógio, pense em como isso nos conecta em todo o mundo e, ao mesmo tempo, pode criar divisões tão interessantes. Você sabia que as esponjas de vidro podem viver 15 mil anos? Esses incríveis seres marinhos não são apenas antigos. Eles estão entre os organismos vivos mais velhos do nosso planeta. Eles habitam o fundo do oceano, especialmente em áreas profundas, e pertencem a um grupo interessante chamado Porifera. Ao contrário de muitos outros animais marinhos, seus corpos são feitos de silício, o que lhes dá uma aparência de vidro. Essa estrutura única permite que eles sobrevivam em condições severas, onde poucas espécies conseguem viver. Sua longevidade significa que eles testemunharam mudanças nos ecossistemas oceânicos ao longo de milênios, tornando-os indicadores valiosos da saúde ambiental. Estudando essas esponjas, os cientistas podem entender melhor o impacto das mudanças climáticas e da poluição em nossos oceanos. Não é incrível que seres tão delicados e bonitos existam por tanto tempo, sobrevivendo a inúmeras mudanças em seu mundo aquático? Acredite ou não, seu corpo produz calor todos os dias. Na verdade, o corpo humano libera constantemente energia térmica, o que é essencial para manter a temperatura em torno de 37 graus Celsius. Imagine, em apenas 30 minutos, seu corpo pode gerar calor suficiente para ferver meio galão de água. Esse processo acontece o tempo todo, pois seu metabolismo trabalha para mantê-lo aquecido e ativo. É interessante que cientistas estão pesquisando maneiras de usar esse calor para alimentar pequenos dispositivos elétricos. Pense nisso. O seu próprio calor pode potencialmente carregar seu celular ou iluminar seu quarto enquanto você faz suas atividades. A ideia de usar bioenergia é empolgante e pode contribuir para tecnologias sustentáveis. À medida que continuamos a explorar nossos corpos e suas capacidades, quem sabe quais outras perspectivas incríveis podem surgir da energia gerada dentro de nós. Você sabia que na Alemanha existe um jogo único no semáforo? Nas ruas movimentadas da Alemanha, esperar no semáforo pode se tornar uma experiência divertida. Os pedestres podem jogar uma versão simples de um jogo clássico enquanto aguardam o sinal verde. Essa novidade inteligente utiliza semáforos interativos, permitindo que as pessoas joguem enquanto esperam. Imagine você parado, tocando na tela para enviar uma bola virtual de um lado para o outro, competindo com outro jogador do outro lado. Isso transforma minutos entediantes em segundos emocionantes de diversão, ajudando não só a se divertir, mas também a respeitar as regras de trânsito. Essa ideia incrível ajuda as pessoas a se concentrarem no semáforo, para estarem prontas para atravessar quando o sinal ficar verde. É uma ótima maneira de alegrar os cidadãos e tornar a vida na cidade um pouco mais agradável. Então, da próxima vez que você estiver na Alemanha, preste atenção nesses semáforos interativos. Não seria incrível se outros países adotassem ideias semelhantes? Fatos surpreendentes sobre a extração de cobalto. O cobalto, usado em muitas baterias recarregáveis, é principalmente extraído na República Democrática do Congo. Infelizmente, os mineradores lá enfrentam condições de trabalho terríveis. Muitos desses corajosos trabalhadores cavam a terra, que pode conter níveis perigosos de radiação, muitas vezes com as mãos nuas. Isso não só coloca em risco a saúde deles, mas também levanta sérias preocupações sobre segurança e trabalho infantil. Surpreendentemente, a demanda por cobalto continua a crescer com a popularidade dos carros elétricos e smartphones, o que gera a necessidade de melhorar as práticas de extração.
Iniciativas estão sendo feitas para criar uma cadeia de suprimentos de cobalto mais sustentável e segura, o que pode proteger os mineradores e o meio ambiente. Mas será que essa mudança acontecerá rápido o suficiente para acompanhar a crescente indústria de tecnologia? E se eu te contar sobre as tribos Kain? As tribos Kain, especialmente a Kain Lavi, vivem em regiões montanhosas e remotas de Myanmar e Tailândia. Sua cultura vibrante se manteve, ao longo dos séculos, profundamente enraizada na agricultura e em ofícios tradicionais, como tecelagem e cerâmica. Essas comunidades valorizam a conexão com a terra, dependendo de práticas agrícolas passadas de geração em geração. No entanto, com a chegada de influências modernas, as tribos Kain enfrentam novos desafios. Turistas estão cada vez mais atraídos por suas paisagens deslumbrantes e culturas ricas, trazendo tanto oportunidades quanto pressões. Enquanto alguns membros da tribo aceitam essas mudanças, outros se preocupam com a perda de seus antigos costumes e estruturas sociais. Como as tribos Kain encontrarão um equilíbrio entre preservar seu legado e se adaptar a um mundo em rápida mudança? Fato surpreendente sobre o nome Voldemort. Em francês, seu nome significa Voo da Morte, o que se encaixa perfeitamente nesse personagem icônico da série de livros de J.K. Rowling sobre Harry Potter. Voldemort representa o medo supremo da morte, mas, ironicamente, passa sua vida tentando evitá-la. Essa escolha de nome transmite habilmente a essência de seu caráter e os temas de medo e mortalidade que permeiam toda a série. A busca de Voldemort pela imortalidade, através da magia negra e das Horcruxes, mostra até onde ele está disposto a ir para escapar da morte. Sua transformação de Tom Riddle em Voldemort também destaca seu profundo medo da vulnerabilidade. Em vez de aceitar o ciclo natural da vida e da morte, ele escolhe o caminho da destruição e do caos, o que, ironicamente, leva à sua própria queda. É interessante como um nome pode dizer tanto sobre os motivos e o destino de um personagem. Prepare-se para se surpreender com os tesouros da Biblioteca Britânica. Esta incrível instituição possui uma coleção impressionante de mais de 150 milhões de itens, tornando-se uma das maiores bibliotecas do mundo. A cada ano, mais de 3 milhões de novos materiais são adicionados às suas prateleiras, desde manuscritos antigos até obras digitais modernas. Imagine-se passeando por corredores cheios de livros raros, documentos históricos e até gravações sonoras. A Biblioteca Britânica é um refúgio para pesquisadores, escritores e curiosos, oferecendo acesso a conhecimentos e culturas que abrangem séculos. Está procurando um romance esquecido ou estudando como a tecnologia está mudando a literatura? Esta biblioteca é o lugar onde a história e a inovação se encontram. Você sabia que a coleção inclui tudo, desde o primeiro folheto de Shakespeare até gravações originais de músicos famosos? Quais descobertas incríveis você pode fazer dentro de suas paredes? Descubra como Sylvia Plath aproveitou Benidorm, Espanha. Este popular destino turístico, conhecido por suas belas praias e animada vida noturna, foi um local de descanso para a talentosa poetisa e escritora. Sylvia Plath, famosa por suas obras profundas e reflexivas, encontrou inspiração no vibrante cenário de Benidorm. Em um curioso giro do destino, outra figura icônica, John Lennon, foi preso em Maiorca na década de 1960, após um confronto com as autoridades locais. Esses eventos destacam o rico panorama cultural da Espanha, que continua a atrair artistas, escritores e músicos. Desde as majestosas costas do Mediterrâneo até as ruas movimentadas cheias de música, a atmosfera do país inspira a criatividade ao longo da história. Seja na poesia de Plath ou na música de Lennon, essas figuras lendárias mostram como a beleza da Espanha se reflete na arte. Que outras histórias podem ser contadas pelas paisagens da Espanha? Você vai se surpreender ao descobrir sobre bytes e nibble. No mundo da computação, entender dados é fundamental, e é aqui que entram os termos byte e nibble. Bytes, que são compostos por 8 bits, são a unidade básica de informação em sistemas digitais. Sempre que você vê uma letra na tela ou envia uma mensagem, tudo está relacionado a bytes. Mas aqui vai uma curiosidade. 4 bits formam uma unidade menor chamada nibble. Por que nibble? Pense nisso como um petisco de dados, suficiente para armazenar pequenas quantidades de informação. Cada bit, a menor unidade, pode ser 0 ou 1.
E ao combinar esses bits de diferentes maneiras, os computadores conseguem representar todos os tipos de informação, desde imagens até músicas. Então, da próxima vez que você estiver jogando seu jogo favorito ou navegando na internet, lembre-se de que tudo se resume a esses blocos fundamentais de dados, bytes e nibble. Compreender esses termos não só enriquece seu conhecimento técnico, mas também oferece uma visão de como os dispositivos digitais se comunicam e processam informações. O que aconteceu quando o senador trouxe uma bomba falsa? Em 2014, o senador australiano Bill Heffernan chamou a atenção com sua ousada protesto contra novas medidas de segurança no parlamento. Para mostrar as vulnerabilidades, Heffernan astutamente trouxe uma bomba falsa para o prédio. Ele fez isso para mostrar como é fácil violar a segurança. Durante uma audiência no Senado, ele revelou o dispositivo, chocando seus colegas e iniciando uma discussão sobre a segurança em prédios públicos. Seu ato dramático surpreendeu a todos, mas também acendeu debate sobre a eficácia das medidas de segurança. Alguns aplaudiram sua coragem em chamar a atenção para os problemas de segurança, enquanto outros criticaram seus métodos como imprudentes. Essa ousadia gerou polêmica, fazendo as pessoas refletirem sobre a segurança de seus espaços públicos e quais medidas estão sendo tomadas para proteger contra ameaças reais. O que realmente torna o YouTube tão popular? A canção infantil Baby Shark explodiu na internet, tornando-se o vídeo mais popular de todos os tempos no YouTube. Com uma melodia fácil de lembrar e movimentos de dança divertidos, essa canção alegre conquistou milhões, especialmente crianças. Lançada pela Pinkfong, uma marca educacional sul-coreana, Baby Shark rapidamente se tornou viral, atraindo um público jovem em todo o mundo. Suas palavras divertidas e repetitivas são fáceis de memorizar, o que explica por que já foi vista mais de 12 bilhões de vezes. Os pais também costumam cantarolar, criando um ambiente amigável para dançar e cantar em casa. A enorme popularidade de Baby Shark demonstra o poder do entretenimento simples. Ela une crianças e adultos em uma experiência alegre. E não podemos esquecer do impacto na plataforma YouTube. Ela abriu caminho para muitos outros criadores de conteúdo infantil. Então, o que você acha que é o segredo desse fenômeno viral? Em 2020, cientistas encontraram uma aranha realmente única no Irã, que lembrava surpreendentemente o famoso personagem dos quadrinhos, o Coringa. Com padrões vibrantes e características incomuns, essa pequena aranha parecia ter saído diretamente de um filme. Os pesquisadores decidiram homenagear o ator Joaquin Phoenix, que interpretou o Coringa no filme de 2019, dando o nome da aranha em sua honra. Essa decisão destaca não apenas a beleza e a diversidade da natureza, mas também as conexões interessantes entre arte e ciência. A aranha coringa é um exemplo de como as espécies podem inspirar nomes que fazem referência à cultura pop, despertando curiosidade e interesse pelo mundo animal. Imagine encontrar uma aranha que parece tão viva e cheia de personalidade. Quais outras descobertas incríveis nos aguardam nas profundezas da natureza? Acredite ou não, o café solúvel tem uma história de guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, o café solúvel se tornou uma solução prática para manter a energia e a atenção dos soldados na linha de frente. Como os equipamentos para preparar café muitas vezes não estavam disponíveis, os líderes militares buscavam uma maneira rápida e eficaz de fornecer cafeína às tropas. Assim, o café solúvel foi desenvolvido, permitindo que os soldados desfrutassem de uma xícara de café sem as complicações do preparo tradicional. Embora o sabor não fosse o melhor, sua conveniência o tornou popular. Após a guerra, esse café instantâneo continuou a ser procurado entre os civis, que apreciavam sua facilidade de preparo. Hoje, o café solúvel evoluiu em qualidade e variedade, atraindo amantes do café em todo o mundo. Desde acampamentos até manhãs corridas, o café solúvel continua sendo uma escolha prática para quem precisa de cafeína em movimento. Você consegue imaginar a vida sem ele? Você sabe o que realmente deixa as abelhas loucas? Apicultores costumam evitar bananas antes de visitar suas colmeias. Essa prática estranha se baseia em um fato curioso. As bananas liberam uma substância chamada acetato de isoamila. Surpreendentemente, essa substância é semelhante aos feromônios de alarme que as abelhas emitem quando sentem perigo. Quando os apicultores comem bananas, o cheiro pode ativar os instintos de defesa das abelhas, levando a um comportamento agressivo. Essa semelhança entre os aromas das bananas e os sinais das abelhas mostra o quão sensíveis elas são aos cheiros ao seu redor.
Uma mudança repentina no cheiro pode causar pânico na colmeia, fazendo até as abelhas mais calmas agirem de forma agressiva. É por isso que muitos apicultores experientes preferem lanches sem bananas. Na próxima vez que você encontrar um apicultor, pode ficar curioso sobre o que ele comeu no café da manhã. Apenas lembre-se de que provavelmente não foram bananas. Você sabia que 2015 quebrou recordes de bilheteira de filmes? Esse ano foi fenomenal para a indústria do cinema, pois 4 dos 7 filmes de maior bilheteira de todos os tempos foram lançados. Entre esses gigantes estavam Os Vingadores, A Era de Ultron, Velozes e Furiosos 7, Jurassic World e o tão aguardado Star Wars, O Despertar da Força. Cada um desses filmes quebrou recordes de bilheteira, encantando o público e criando experiências cinematográficas inesquecíveis. Os Vingadores, A Era de Ultron, elevou o gênero de super-heróis a um novo patamar, enquanto Velozes e Furiosos 7 impressionou com suas cenas de ação emocionantes e uma história tocante. O retorno dos dinossauros em Jurassic World reacendeu o amor por essas criaturas pré-históricas. Por fim, a tão esperada continuação da saga Star Wars provocou uma onda de emoções em espectadores ao redor do mundo. O que esses filmes épicos dizem sobre nosso amor por histórias e aventuras? Difícil de acreditar, mas a madeira nos proporciona conforto. A madeira é um isolante natural eficiente, o que explica sua popularidade na construção ao longo dos séculos. Sua estrutura celular única é cheia de pequenos bolsões de ar que retêm o calor, resultando em baixa condutividade térmica. Isso significa que a madeira ajuda a manter uma temperatura agradável dentro dos edifícios, aquecendo os ambientes nos meses frios e resfriando-os no calor. Portanto, a madeira é uma ótima escolha para quem deseja construir uma casa ecológica e energeticamente eficiente. Ao usar madeira, reduzimos a necessidade de aquecimento e resfriamento excessivos, o que não só economiza energia, mas também contribui para um planeta mais fresco. Não é incrível como esse material simples desempenha um papel tão importante no nosso conforto durante todo o ano? Vamos desvendar a verdade sobre as memórias do nascimento. É surpreendente como algumas pessoas afirmam lembrar do seu nascimento ou de momentos da primeira infância. A maioria de nós passa por uma amnésia infantil, o que significa que não conseguimos recordar nada antes dos 3 ou 4 anos. No entanto, existem casos documentados de pessoas que lembram detalhes vívidos desses dias. Isso levanta questões interessantes. Essas memórias são reais ou são invenções formadas pelas histórias dos pais ou de outras pessoas? Pesquisadores estão investigando essas afirmações sobre memórias para entender o desenvolvimento do cérebro e o processo de formação de lembranças. A mente pode ser bastante enigmática, especialmente quando se trata de crianças pequenas, cujos cérebros ainda estão formando redes para armazenar memórias. Ao nos aprofundarmos nesse tema, podemos descobrir como nossa história pessoal começa muito antes de acreditarmos que podemos lembrá-la. Talvez a forma como recordamos essas experiências iniciais realmente revele algo surpreendente sobre a cognição humana. Aço realmente congela a temperatura ambiente? A resposta é sim. O aço está em estado sólido à temperatura ambiente devido ao seu alto ponto de fusão, que é cerca de 1500 graus Celsius. Isso significa que quando o aço é produzido, ele começa como um metal derretido e congela, ou se solidifica em sua forma final enquanto esfria. É surpreendente pensar em como esse processo confere ao aço resistência e durabilidade. No entanto, embora o aço pareça sólido, ao longo do tempo ele pode passar por pequenas mudanças. Por exemplo, pode ocorrer uma lenta reação de oxidação que afeta a superfície do aço. Além disso, deformações sob carga podem acontecer se o aço ficar sob pressão por muito tempo. Portanto, embora pareça imutável, o aço é um material dinâmico que pode evoluir, provando que até os materiais mais fortes têm seus segredos sob a superfície. Descubra a menor cidade do mundo. Você sabia que a Croácia tem o título da menor cidade da Terra? Este encantador lugar se chama e está localizado na região histórica da Ístria. Com apenas cerca de 20 habitantes, ele realmente reflete o espírito de uma comunidade unida. Apesar de seu tamanho diminuto, com apenas alguns hectares, é cheio de personalidade e rica história. A cidade é conhecida por seus antigos edifícios de pedra e belas paisagens, tornando-se um destino popular para turistas que desejam experimentar um estilo de vida acolhedor. Os moradores costumam se reunir em uma pequena taverna ou nas pitorescas ruas, onde compartilham histórias e celebram eventos culturais.
Também exibe com orgulho seu charme medieval, por meio de monumentos históricos e paisagens que permanecem intactas ao longo dos séculos. Portanto, se você algum dia estiver na Croácia, por que não visitar esta cidade única e ver como é a vida na menor cidade do mundo? Você sabia que a palavra mais longa tem 189 mil letras? Essa palavra incrível é o nome químico da proteína titina, que desempenha um papel importante na contração dos músculos. Embora soe impressionante, é tão longa que não pode ser usada no dia a dia. Na verdade, se você tentar pronunciá-la em voz alta, levará cerca de 3 horas e meia. O nome reflete a estrutura complexa da proteína, que é composta por 244 segmentos diferentes. Cada parte traz informações sobre a localização dos aminoácidos, que são os blocos de construção das proteínas. A maioria das pessoas nem sabe que ela existe, quanto mais como pronunciá-la. Essa palavra nos lembra de como a terminologia científica pode ser absurdamente complicada. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado por palavras longas, lembre-se de que sempre há uma palavra que quebra todos os recordes. Eventos estranhos no deserto. Recentemente, alguns vizinhos de uma área remota do deserto relataram fenômenos estranhos que os deixaram perplexos. Segundo a polícia, as pessoas viram luzes misteriosas dançando no céu noturno, sombras se escondendo à distância e até ouviram gritos aterrorizantes ecoando na imensidão. Essa atividade incomum gerou curiosidade e preocupação na comunidade local. Alguns moradores acreditam que esses eventos podem estar ligados ao folclore sobre espíritos ou visitantes de outros mundos. Outros acham que são apenas fenômenos naturais, brincando com a percepção. Apesar das diferentes explicações, o mistério permanece sem solução e os moradores interessados se reúnem para observações noturnas, na esperança de descobrir a origem de todo esse barulho. O que você acha que pode estar por trás desses incidentes estranhos? Seria apenas imaginação fértil? Ou realmente está acontecendo algo incomum no deserto? Muitos não sabem, mas as notas de dólar não são garantidas por ouro. Esse é um equívoco comum que surgiu na época do padrão ouro. No início da década de 1970, os executivos deram um passo importante ao abandonar esse sistema que ligava o valor do dólar às reservas de ouro. Hoje, nossos dólares são classificados como dinheiro fiduciário, o que significa que seu valor não depende de ativos físicos, mas sim da confiança no governo que os emite. Quando você troca um dólar por bens ou serviços, na verdade, está trocando um pedaço de papel que representa um valor baseado na confiança coletiva, e não em ouro real guardado. Essa mudança permite uma abordagem mais flexível à política econômica, mas também significa que o valor do dinheiro pode variar devido a diversos fatores, incluindo inflação e decisões do governo. Compreender isso pode mudar sua percepção sobre o dinheiro. Os morcegos têm uma maneira surpreendente de dar à luz seus filhotes. Quando chega a hora de parir, eles ficam de cabeça para baixo, e quando os bebês nascem, essas mães espertas os pegam com suas asas. Essa forma incomum de nascimento é apenas uma parte do que torna os morcegos tão interessantes. Muitas vezes são vistos como pragas, mas na verdade desempenham um papel importante na saúde do nosso ecossistema, controlando a população de insetos. Um morcego pode comer milhares de insetos em uma única noite, e não para por aí. As mães morcegos têm uma incrível habilidade de reconhecer seus filhotes, entre muitos outros. Elas confiam em seu olfato e conseguem distinguir os gritos únicos de seus bebês. Essa combinação de habilidades destaca não apenas sua natureza cuidadosa, mas também sua importância no ecossistema. Então, da próxima vez que você ver um morcego, lembre-se de que eles são muito mais do que apenas mamíferos voadores. Na cultura gótica, o sofrimento emocional não é apenas reconhecido, é celebrado como parte importante da estética. Muitos góticos encontram beleza em sua tristeza, acreditando que experiências como chorar sob a lua ou criar poesia trágica refletem emoções genuínas. Isso contrasta fortemente com a visão comum, onde a felicidade é valorizada e muitas vezes considerada normal. Na comunidade gótica, sentimentos de melancolia são aceitos e até incentivados, permitindo que as pessoas se conectem em um nível emocional mais profundo. Ao expressar tristeza e autoanálise, os góticos criam um ambiente onde a vulnerabilidade é vista como uma força. Essa aceitação promove um senso único de pertencimento entre os participantes, criando um espaço acolhedor para aqueles que se sentem deslocados no grande mundo.
Não é incrível como a aceitação da tristeza pode unir as pessoas e inspirar a criatividade? Acredite ou não, mas um menino de 12 anos lutou na Primeira Guerra Mundial. Sidney Lewis era apenas uma criança quando falsificou sua idade para se alistar. Em 1916, durante uma das batalhas mais brutais da guerra, a Batalha do Somme, ele enfrentou uma realidade que poucos poderiam imaginar. Com apenas 13 anos, Sidney marchou ao lado de homens muito mais velhos, enfrentando os horrores da guerra que mudaram o curso da história. Sua coragem não passou despercebida, mas foi sua mãe quem, no final, revelou seu segredo e o trouxe de volta para casa. A história de Sidney destaca não apenas o desespero dos jovens soldados durante a Grande Guerra, mas também os temas da infância perdida e os sacrifícios que eles fazem por seu país. Isso nos faz refletir sobre o impacto da guerra na juventude e levanta questões sobre como honramos aqueles que lutaram, muitas vezes ainda sem estarem prontos. O que podemos aprender com histórias como a de Sidney? Você sabia que as borboletas bebem lágrimas de tartarugas? Esse comportamento surpreendente pode ser observado na Amazônia, onde as borboletas desenvolveram um hábito alimentar único. Em vez de apenas beber néctar das flores, como a maioria das borboletas, elas são atraídas pelas lágrimas das tartarugas, que são ricas em sal e minerais. Essa dieta incomum não só ajuda as borboletas a sobreviver em seu ambiente, mas também mostra as complexas relações entre diferentes espécies nos ecossistemas. Quando as tartarugas tomam sol, elas frequentemente liberam lágrimas que atraem esses insetos coloridos. As borboletas obtêm nutrientes, enquanto as tartarugas parecem não se importar com essa interação estranha. Esse exemplo destaca como a natureza é interconectada. Cada espécie desempenha seu papel em seu habitat, não importa quão incomum isso possa parecer. Observar essas interações nos lembra da complexidade da vida na floresta tropical e desafia nossa compreensão do comportamento animal. Que outras relações surpreendentes existem na natureza, esperando para serem descobertas? O tempo é um mistério, mas o que é um segundo? Um segundo é uma unidade de medida interessante, que representa uns 60 avos de um minuto. O tempo é dividido em minutos, cada um com 60 segundos. Esse sistema de medição vem de civilizações antigas, que usavam a base 60. O uso de segundos nos permite medir momentos curtos em nosso dia a dia, desde o tempo de uma corrida até o tempo que nossa música favorita toca. Cientistas e astrônomos também dependem dos segundos para acompanhar o movimento dos corpos celestes ou realizar experimentos. Curiosamente, nossa definição de segundo mudou. Hoje, ela é baseada nas oscilações dos átomos de césio, o que nos dá uma maneira muito precisa de medir o tempo. Essa precisão é crucial em tecnologias, navegação e até na sincronização de redes de comunicação globais. Então, da próxima vez que você olhar para o relógio, lembre-se do caminho que cada segundo percorreu para te ajudar a não se atrasar. Surpreendentemente, as verdadeiras cucos são aves reais. Esses seres incríveis não são apenas personagens de desenhos animados. Eles vivem em desertos áridos no sudoeste dos Estados Unidos e no México. Conhecidos por sua velocidade impressionante, os cucos podem atingir até 32 km por hora, movendo-se rapidamente pela paisagem com a graça de um carro esportivo. Suas pernas longas e forma corporal única permitem que eles corram rapidamente, capturando insetos, lagartos e até pequenos mamíferos. Com suas penas brilhantes em preto e branco e um penacho característico, os cucos são uma visão que vale a pena ver. Essas aves se adaptaram perfeitamente ao seu ambiente, usando sua velocidade para escapar de predadores, como os gaviões. Elas chamam a atenção não apenas por seus movimentos rápidos, mas também por seus hábitos peculiares, como preferirem saltar em vez de voar, o que as torna únicas entre as aves. Você já viu uma delas na natureza? Você sabia que buracos negros não são formações permanentes no universo? Segundo o famoso físico Stephen Hawking, eles podem perder energia ao longo do tempo através de um processo incrível chamado radiação Hawking. Isso acontece quando partículas próximas ao horizonte de eventos, o ponto sem retorno, interagem de forma que uma partícula escapa, enquanto a outra é puxada para dentro do buraco negro. A partícula que escapa leva energia consigo, resultando em uma lenta perda de massa do buraco negro. Embora esse processo seja extremamente lento e leve bilhões de anos, ele sugere que buracos negros podem eventualmente desaparecer completamente. Imagine um universo sem buracos negros.
Esses monstros cósmicos misteriosos que distorcem o espaço e o tempo. É uma ideia surpreendente pensar que até as entidades mais poderosas do universo podem não existir para sempre. Isso pode mudar nossa compreensão do cosmos. Você sabia sobre o comotocortes e seus perigos? O comotocortes é uma condição rara, mas que pode ameaçar a vida, ocorrendo após um impacto forte no peito, como em esportes de contato ou em acidentes. Esse fenômeno impressionante, mas assustador, pode desregular os sinais elétricos do coração no momento mais crítico, levando a arritmias perigosas ou batimentos cardíacos irregulares. O mais preocupante é que o comotocortes pode afetar qualquer pessoa, independentemente da idade ou condição física, e se a ajuda não for prestada rapidamente, dentro de 3 minutos críticos, isso pode resultar em morte. O diagnóstico precoce e a assistência médica rápida são fundamentais, pois restaurar o ritmo cardíaco normal pode salvar vidas. Saber como agir após um impacto no peito, como chamar ajuda imediatamente e realizar a ressuscitação cardiopulmonar pode evitar uma tragédia. Então, você está preparado para agir se algum dia testemunhar uma situação assim? Você já pensou que malabarismo pode melhorar o funcionamento do seu cérebro? Estudos mostram que malabarismo realmente pode aumentar as funções cerebrais, aumentando a quantidade de matéria cinza. A matéria cinza é essencial para processar informações, então não é surpresa que aqueles que praticam malabarismo possam aprimorar suas habilidades cognitivas. Embora muitos de nós tenhamos dificuldades em lembrar tarefas do dia a dia, malabaristas provavelmente estão fazendo um treino mental único. Essa habilidade física exige alta concentração e coordenação, o que pode fortalecer as conexões neurais no cérebro. Quando você joga bolas no ar, não está apenas se divertindo, você também está exercitando sua mente para torná-la mais afiada e ágil. Essa conexão fascinante entre malabarismo e melhoria da flexibilidade mental destaca uma maneira interessante de manter a mente em forma. Então, se você já pensou em aprender essa habilidade, pode estar fazendo maravilhas para o seu cérebro nesse caminho. Incrível, não é? Aqui está um fato surpreendente sobre a amamentação. Durante esse momento especial de proximidade, a saliva do bebê pode voltar para o peito da mãe, o que chamamos de fluxo retrógrado de leite. Esse processo incrível permite que o corpo da mãe identifique as necessidades imunológicas da criança. Quando o bebê mama, sua saliva contém pequenos sinais que informam a mãe sobre a saúde do filho e possíveis infecções. Em resposta, a mãe altera a composição do seu leite, especialmente os componentes imunológicos, para fornecer ao bebê tudo o que ele precisa para combater doenças. Essa adaptação incrível mostra o quão interligados e responsivos são os laços entre mãe e filho. É uma maneira da natureza garantir que a amamentação não seja apenas nutrição, mas também um sistema inteligente para fortalecer a imunidade do bebê. Não é surpreendente? Acredite ou não, conchas podem imobilizar carros. Esses seres incríveis não só vivem no oceano, mas também servem como uma ferramenta inusitada para cobrar dívidas. Imagine uma concha colada no para-brisa do seu carro, tornando seu veículo completamente inutilizável até que você quite suas dívidas. Essa prática curiosa, observada em algumas regiões, mostra como métodos criativos podem ser usados para garantir o cumprimento de obrigações financeiras. Quando a concha gruda, ela se torna um poderoso lembrete de contas não pagas, forçando os proprietários de carros a resolverem seus problemas financeiros. Embora isso possa parecer uma cena de uma comédia estranha, é uma solução real que demonstra até onde algumas comunidades vão para garantir a responsabilidade financeira. Então, da próxima vez que você ver uma concha, não pense apenas na praia. Pense em seu papel surpreendente no mundo da cobrança de dívidas. Você sabe o que realmente define o estilo dos personagens de desenho animado? Na verdade, muitos heróis de animação, especialmente os mais antigos, usam luvas para destacar melhor as mãos. Essa tendência começou no final dos anos 1920, quando os animadores perceberam que desenhar as mãos na mesma cor do corpo tornava-as invisíveis e sem expressão. Para resolver isso, decidiram usar luvas brancas, que ajudavam os movimentos dos personagens a se destacarem contra seus corpos coloridos. Figuras famosas como Mickey Mouse e Pato Donald são conhecidas por suas luvas, o que facilita para o público acompanhar seus gestos e emoções. Essas luvas não só adicionaram charme, mas também ajudaram a transmitir a personalidade e as ações de forma vibrante e envolvente.
É incrível como uma simples escolha de design se tornou um símbolo eterno da animação, não é mesmo? Adivinhe o que realmente causa sua vontade de doce? A baklava, uma sobremesa turca tradicional, é uma delícia que encanta os fãs com suas camadas de massa crocante, recheio rico de nozes e uma generosa porção de xarope doce. Essa sobremesa saborosa tem raízes profundas no Oriente Médio e é conhecida por sua textura crocante incrível, combinada com uma doçura irresistível. O que torna a baklava tão especial não é apenas seu sabor, mas também seu significado cultural, já que é frequentemente servida em festas e celebrações, reunindo famílias e amigos. Na Turquia, a baklava é geralmente servida em casamentos, festividades e outros encontros alegres, tornando-se um símbolo de hospitalidade. Você a ama como um lanche ou como o final de um jantar luxuoso? A baklava representa uma combinação única de história e sabor que faz as pessoas voltarem por mais. Você já tentou fazer sua própria baklava? Porque o Japão oferece a experiência no caixão. Em um parque temático único no Japão, os aventureiros podem experimentar uma atração incomum: ser enterrados vivos em um caixão. Essa experiência não é apenas para quem busca emoções. Ela tem como objetivo fazer os participantes refletirem sobre a vida e vê-la de uma nova perspectiva. Dentro do caixão, os visitantes enfrentam a escuridão e o silêncio, permitindo que confrontem seus medos e pensem sobre o que realmente importa para eles. O parque destaca que é um ambiente seguro e controlado, onde os funcionários estão sempre prontos para ajudar. É um conceito estranho que pode causar estranhamento, mas para muitos se torna uma lição de vida profunda e memorável. Embora alguns possam duvidar da atratividade, essa experiência simboliza a abordagem inovadora e diversificada do Japão em entretenimento, mostrando como diferentes culturas podem transformar até as ideias mais peculiares em experiências significativas. Você tem interesse em experimentar isso por si mesmo? Banhos de gelo ajudam atletas a se recuperarem mais rápido. Muitos atletas acreditam que os banhos de gelo aceleram a recuperação e reduzem a dor muscular após treinos intensos. Mergulhar em água fria diminui a inflamação e alivia a dor, fazendo com que o corpo se sinta renovado e pronto para novos desafios. Mas há um detalhe: embora os banhos de gelo possam ser benéficos, eles têm importantes avisos de segurança. Permanecer muito tempo na água fria pode trazer riscos à saúde, como hipotermia ou danos nos nervos. É importante que os atletas limitem o tempo nos banhos de gelo a 10-15 minutos para evitar esses perigos. Controlar a temperatura do corpo é essencial, assim como saber ouvir o próprio corpo. Alguns podem se recuperar mais rápido sem o gelo. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um atleta pulando em um banho de gelo, lembre-se de que eles estão equilibrando a recuperação e a segurança. Assim como em muitos aspectos do esporte, saber o equilíbrio certo é a chave para manter a saúde e alcançar melhores resultados. Você consegue imaginar como o rinoceronte corre em silêncio? Os rinocerontes são criaturas incríveis com adaptações únicas. Você sabia que esses enormes animais têm apenas cerca de 5% de gordura no corpo? Essa característica está concentrada em suas pernas, permitindo que eles corram em alta velocidade, mantendo-se surpreendentemente silenciosos. Isso é impressionante, considerando que um rinoceronte pode pesar até 2 toneladas. Seus corpos pesados e musculosos são feitos para velocidade e força, mas essa característica anatômica única permite que eles se aproximem de ameaças ou presas sem fazer barulho. Na próxima vez que você pensar em rinocerontes, imagine-os deslizando por seu habitat sem serem notados, nem mesmo pelos animais mais atentos. Essa habilidade de se mover em silêncio é importante tanto para a caça quanto para escapar de predadores. Embora sejam grandes, esses animais incríveis mostram que a natureza frequentemente encontra maneiras geniais de sobreviver. Ao aprender mais sobre os rinocerontes, começamos a valorizar seu papel no ecossistema e a importância de protegê-los contra ameaças. Quem diria que um animal tão grande poderia ser tão discreto? Você consegue imaginar que o DNA cabe no seu celular, revelando segredos que podem levar a tratamentos revolucionários. Não é incrível como algo tão pequeno contém tanta informação? O que realmente motiva a bondade das esquilos? Quando pensamos no comportamento dos animais, podemos imaginar uma competição intensa por comida e território. Mas você sabia que os esquilos também podem mostrar atos surpreendentes de altruísmo? Por exemplo, se uma mãe esquilo morre tragicamente, outro esquilo pode assumir o cuidado de seu filhote órfão.
Essa bondade inesperada destaca um aspecto interessante da dinâmica social dos esquilos. Eles formam laços fortes em suas comunidades, e sua disposição para ajudar uns aos outros revela sua natureza social. Embora alguns possam ver isso como um instinto puro, isso indica uma compreensão emocional mais profunda, refletindo nossas próprias conexões com família e amigos. Ao observar esses momentos de altruísmo na natureza, reconsideramos nossa relação com diferentes espécies. Seria isso um sinal de empatia no mundo animal? Por que os cães comem grama? Cerca de 80% dos nossos amigos peludos podem ser vistos mastigando grama, como se não se importassem. Você pode se perguntar por que eles fazem isso. Embora alguns cães possam vomitar após esse lanche, muitos realmente gostam da textura e do sabor. Estudos mostram que, de modo geral, a grama é segura para os cães, mas há um porém. Se a grama foi tratada com pesticidas, isso pode ser perigoso para a saúde. Então, se você vê seu cão se deliciando com grama verde, talvez ele esteja apenas buscando um pouco de crocância. Alguns especialistas acreditam que esse comportamento está ligado aos seus ancestrais selvagens, que podiam comer plantas para melhorar a digestão ou se livrar de alimentos indesejados. Na próxima vez que você ver seu filhote pastando, pode apreciar como esse instinto natural funciona. Acredite ou não, o Mar Cáspio é um lago gigante. É um enorme corpo d'água que muitas vezes é confundido com um oceano e é o maior lago do mundo. O Mar Cáspio está localizado entre a Europa e a Ásia e cobre cerca de 371 mil quilômetros quadrados, o que o torna maior do que qualquer outro lago de água doce ou salgada. A singularidade do Mar Cáspio é que ele é completamente cercado por terra, ou seja, não há rios que levem sua água para o oceano. Em vez disso, o Mar Cáspio é classificado como uma bacia endorreica, o que significa que sua água não flui para outros lugares. Vários rios, como o Volga, desaguam nele, mas nenhum deles permite que a água saia do mar. Isso não só define seu status como lago, mas também cria um ecossistema incrível com uma flora e fauna diversificadas, incluindo peixes e esturjões, conhecidos por seu caviar. Não é incrível pensar sobre esse enorme lago com características tão interessantes? Você já viu uma bicicleta de 55 metros de comprimento? No dia 30 de abril de 2024, 8 engenheiros inovadores da Holanda apresentaram a bicicleta mais longa do mundo, com impressionantes 55 metros. Essa criação incrível não é apenas um espetáculo, mas também possui um design de engenharia único, que permite que apenas 2 pessoas pedalem. Imagine como deve ser difícil controlar uma bicicleta tão longa, onde o equilíbrio e a coordenação são fundamentais. Os engenheiros enfrentaram muitos desafios durante o projeto, desde garantir a resistência da estrutura até maximizar a eficiência. Eles criaram uma bicicleta que não só quebrou recordes, mas também conquistou a imaginação das pessoas ao redor do mundo. Andar nessa bicicleta colossal não é apenas sobre velocidade, é um teste de trabalho em equipe e precisão. Quando os ciclistas pedalam juntos, cada movimento deve ser sincronizado para que a bicicleta permaneça estável e avance. Essa conquista incrível demonstra como a criatividade e a colaboração podem levar a sucessos surpreendentes na engenharia. Então, da próxima vez que você subir na sua bicicleta, pense nesses engenheiros e em sua criação gigante, como deve ser andar nela. Você pode ver as estrelas que eram visíveis há 4.000 anos. Acredite ou não, as estrelas que você vê hoje são uma janela para a história. Quando você olha para cima, pode ver a luz que deixou essas estrelas há milhares de anos. Em particular, nossos olhos conseguem captar a luz de estrelas que brilharam mais de 4.000 anos atrás, quando as grandes pirâmides foram construídas em Gizé, no Egito. Isso significa que, ao admirar o céu noturno, você não está apenas olhando para as estrelas. Você está observando o passado do universo. A luz se move incrivelmente rápido, mas mesmo assim, algumas estrelas estão tão distantes que sua luz leva muito tempo para chegar até nós. É um lembrete fascinante de quão vasta e antiga é a nosso universo. Então, da próxima vez que você estiver sob um céu estrelado, pense na incrível história por trás dessas luzes cintilantes. Elas são como viajantes do tempo, transmitindo mensagens de um passado distante. Desbloqueie sua memória com o efeito de posicionamento. Este fenômeno interessante explica por que lembramos melhor os primeiros e os últimos itens de uma sequência do que os que estão no meio.
Imagine que você está em uma aula aprendendo um novo assunto. É fácil lembrar dos primeiros e dos últimos fatos mencionados pelo professor, mas as informações do meio podem se apagar da memória. Isso acontece porque nosso cérebro tende a prestar mais atenção ao início e ao fim, tornando-os mais marcantes. Pesquisadores acreditam que esse efeito está relacionado à forma como processamos informações. Os primeiros itens recebem nossa total atenção, pois definem o tom, enquanto os últimos frequentemente permanecem em nossa memória quando terminamos o aprendizado. Esse conhecimento é prático, especialmente para estudantes ou para quem deseja melhorar a memória. Portanto, da próxima vez que você fizer uma lista ou se preparar para um exame, pense na importância de colocar informações-chave no início ou no final. Como você usa esse conhecimento para melhorar sua memória? E se eu contar a vocês a fascinante história de Gropelen? Gropelen era o nome dado às ruas onde ficavam os bordéis. E com o tempo, esse termo se transformou em Grappelen, em cidades como Bristol e York. Essa mudança de nome não é apenas uma simples troca. Ela revela a estrutura social dessas comunidades. Antigamente, as ruas eram frequentemente nomeadas em homenagem aos negócios que moldavam a vida cotidiana, refletindo o que era importante para os moradores locais. Com o desenvolvimento da sociedade, a linguagem que usamos para descrever o mundo ao nosso redor também mudou. O termo Grappelen pode soar estranho agora, mas ele nos conecta a uma rica história de comércio e comunidade. Hoje, ao caminharmos por esses bairros, não estamos apenas andando pelas ruas. Estamos atravessando camadas de história que falam sobre a mudança nas atitudes em relação ao trabalho, à moral e às normas sociais. Não é interessante como os nomes podem carregar tanto significado? O escultor passou 25 dias criando um incrível Venom. Isso pode te surpreender. Um talentoso artista dedicou quase um mês ao trabalho manual, esculpindo uma impressionante figura do Venom em belo madeira vermelha. O resultado não é apenas uma estátua, é uma obra fascinante que captura cada detalhe do personagem, mostrando um incrível domínio e execução artística. O trabalho em conjunto com seu irmão ajudou a tornar este projeto realidade, permitindo que unissem suas habilidades e ideias. Juntos, eles se concentraram em dar vida à estátua, desde a expressão carrancuda do Venom até a textura de seu icônico traje simbiótico. Esse processo exigiu foco e mão firme, provando que a grande arte requer tempo e dedicação. A escultura final é um testemunho de seu esforço e uma celebração de um dos anti-heróis mais amados da Marvel. Fãs de quadrinhos e arte podem apreciar o empenho colocado na criação dessa impressionante imagem, que nos convida a admirar a combinação de criatividade e habilidade. O que você acha dessa incrível escultura do Venom? E se eu te disser que a Enron mudou as regras financeiras para sempre? O escândalo da Enron que abalou o mundo dos negócios no início dos anos 2000 é conhecido como um dos maiores fraudes corporativas da história. A liderança da Enron enganou investidores e funcionários, utilizando práticas contábeis fraudulentas para esconder enormes dívidas. Eles criaram uma ilusão de sucesso que desmoronou quando a verdade veio à tona, levando à falência da Enron em 2001. Esse escândalo chocante não afetou apenas a empresa. Ele provocou uma onda de turbulências na economia e resultou em mudanças significativas na regulamentação financeira dos Corporatua, incluindo a Lei Sarbanes-Oxley. Essa lei foi criada para proteger os investidores de relatórios financeiros fraudulentos por parte das empresas. O escândalo da Enron serve como uma lição importante sobre a importância da transparência e responsabilidade nos negócios. Como uma fraude desse tipo pôde acontecer em uma empresa líder. Você sabia que Jay-Z atirou no irmão aos 12 anos? Esse incidente chocante aconteceu durante uma discussão acalorada sobre joias roubadas e deixou uma marca profunda na vida do artista. Crescendo no projeto Marcy em Brooklyn, Jay-Z, cujo nome verdadeiro é Sean Carter, enfrentou muitas dificuldades que moldaram seu futuro. O conflito com seu irmão mais velho teve consequências sérias, mas também se tornou um ponto de virada para Jay-Z, que mais tarde refletiu essa experiência dolorosa em sua música. Na canção Você Deve Me Amar, ele alude às lutas e conflitos que marcaram sua infância. Esse relato sincero e pessoal destaca como memórias e experiências poderosas influenciam a criatividade do artista. A trajetória de Jay-Z, de um jovem problemático a um ícone do hip-hop, nos lembra que as dificuldades muitas vezes moldam a resiliência e a criatividade. O que você acha que esse incidente nos ensina sobre o poder da música e da narrativa?
O desaparecimento do primeiro-ministro australiano Harold Holt em 1967 gerou muitas teorias, desde espionagem até sequestro por um submarino. Seu súbito desaparecimento enquanto nadava na praia de Cheviot deixou o país perplexo e em busca de respostas. Dentro desse mistério, Holt foi homenageado com o Centro de Natação Harold Holt, uma ironia, considerando as circunstâncias de seu desaparecimento. Este memorial reflete o peculiar senso de humor da Austrália. Como se pode homenagear um líder que desapareceu no oceano com um centro de natação? Essa abordagem inusitada reflete o espírito nacional, aceitando tanto a tragédia quanto o humor da vida. Ao longo dos anos, muitos se perguntaram sobre seu destino. Ele poderia estar escondido ou ter sido vítima de um crime. Embora a verdade possa nunca ser totalmente revelada, o legado de Holt continua a intrigar e entreter a imaginação do público. Vamos revelar a verdade sobre as leis de segurança na comunidade. Foi aprovada uma nova lei que destaca o direito de todos a viver em um ambiente seguro, reafirmando que a proteção das pessoas é fundamental para uma comunidade próspera. Essa legislação demonstra como nossas normas legais estão evoluindo para priorizar a segurança e a proteção, garantindo a confiança dos moradores em seu dia a dia. Reconhecendo o direito a uma vida protegida, essa lei visa conter a criminalidade e promover o bem-estar. Ela incentiva as autoridades locais a implementarem estratégias e recursos que aumentem a segurança, como melhorias no trabalho da polícia, programas comunitários e sistemas de apoio para grupos vulneráveis. Com o aumento de regiões adotando essas leis, podemos esperar mudanças significativas na percepção de segurança, não como um luxo, mas como um direito básico para todos os cidadãos. Essas mudanças podem levar a comunidades mais seguras e pacíficas. Já viu um robô Lego se movendo sozinho? Esses incríveis dispositivos usam tecnologia moderna e lógica para se mover como um verdadeiro robô. Um robô Lego equipado com sensores e motores pode encontrar o caminho por pontes, ajustar as rodas para melhor aderência e evitar obstáculos. Imagine construir algo com peças coloridas que não só parece incrível, mas também consegue se mover de forma autônoma. Não é apenas um jogo, é uma maneira divertida de conhecer a robótica e a engenharia para crianças e adultos. Os sensores ajudam o robô a perceber o que está ao seu redor, enquanto os motores permitem que ele se mova rapidamente para frente ou mude de direção. Essa tecnologia mostra como é possível unir criatividade e soluções práticas. Ao brincar e experimentar com Lego, você aprende física, princípios de engenharia e programação de uma forma divertida. Então, seja você um construtor experiente ou um curioso iniciante, mergulhar no mundo da robótica com Lego pode levar a descobertas incríveis. Pronto para criar sua própria obra-prima robótica? Difícil de acreditar, mas Vênus tem um dia incrível. Um dia em Vênus dura mais do que um ano. A planeta leva cerca de 243 dias terrestres para completar uma rotação em torno de seu eixo. Ao mesmo tempo, Vênus orbita o Sol em apenas 225 dias terrestres. Essa situação incomum significa que, se você vivesse em Vênus, poderia comemorar seu aniversário muito antes de ver o nascer do Sol. Imagine soprar as velas e esperar meses para ver o Sol aparecer no horizonte. Vênus também gira na direção oposta à maioria dos planetas. Então, se você estivesse lá, o Sol nasceria a oeste e se poria a leste. Essas condições extremas tornam Vênus um lugar único em nosso sistema solar, mostrando a incrível diversidade de fenômenos planetários no universo. Não é louco? Na década de 1870, a cidade de Liege decidiu fazer um experimento e tentar entregar correspondências com a ajuda de 37 gatos. Essa ideia inusitada visava resolver problemas da entrega postal tradicional. No entanto, o plano logo se mostrou mais divertido do que prático. Os gatos, embora fofos e curiosos, passavam o dia inteiro para entregar uma única carta. Em vez de correr com as correspondências, eles frequentemente se distraíam, explorando os arredores e aproveitando os cheiros. No final, o serviço postal percebeu que esses felinos não eram a solução esperada. Embora o serviço postal com gatos tenha durado pouco tempo, certamente trouxe muitas risadas e uma história única para a comunicação. Quem diria que os gatos poderiam ser carteiros tão lentos? É verdade que as glândulas de castor dão sabor à baunilha. O castor ale, uma substância incrível obtida das glândulas dos castores, perto do ânus deles, tem uma história curiosa na aromatização.
Embora pareça estranho, o castoreum foi historicamente usado em alimentos para imitar o sabor da baunilha, assim como o de framboesa e canela. Essa substância natural contém uma mistura de compostos químicos que lhe conferem um aroma e sabor únicos, muito valorizados pelos produtores antes da baunilha sintética se tornar comum. A coleta do castoreum exige cuidado, pois envolve a extração cuidadosa da substância das glândulas do castor. Embora hoje em dia seja menos comum, o castoreum ainda pode ser encontrado em alguns aromatizantes naturais ou perfumes. Isso nos leva a um mundo curioso de aromatizantes e destaca a diversidade da natureza, misturando elementos selvagens com a culinária. Você consegue imaginar experimentar uma baunilha que na verdade vem de um castor? Você sabia que a Shrita Furman quebrou mais de 600 recordes? Essa conquista incrível lhe rendeu um lugar no livro dos recordes Guinness, onde ele detém o título de maior número de recordes estabelecidos e quebrados por uma única pessoa. Desde 1979, Furman tem ultrapassado limites, inspirado por um mestre espiritual que o incentivou a explorar o potencial humano. Suas realizações únicas são tudo menos comuns. Entre elas estão cortar melancias na barriga em apenas 1 minuto e escalar o Monte Fuji pulando em um pogo stick. A paixão de Furman demonstra não apenas seu espírito aventureiro, mas também seu compromisso com a criatividade e a persistência. Ao longo do caminho, ele não apenas divertiu o mundo, mas também inspirou muitas outras pessoas a pensar fora da caixa. Com mais de 600 títulos, Furman continua desafiando seus limites e repensando o que significa ser um recordista, o que ele vai alcançar na próxima vez.